Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. A voz como uma trombeta. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no Espírito e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor, Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. E como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo, ele toca uma trombeta e uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouça isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia.
pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia, para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra, a ordem para escrever. Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, é tudo isto, o único Deus verdadeiro, a voz e a palavra de Deus, a realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa estar no Espírito, que coisa estar na presença de Deus e ouvir dele. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinai, essa voz que também foi ouvida na excelente glória do Monte da Transfiguração, estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreve as visões. João fez um registro delas para as eras que devem seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá uma voz quando ele chamar, se você for um dos seus, os candeeiros de ouro. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem, lê-se: a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquela cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. São João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles, na realidade, eram candeeiros. E de acordo com o versículo 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre. Ela não existiria. Mas, porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura não encontrada em velas. Se você
quiser obteres um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias 4, do 1 ao 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um cartiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão em cada lado. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento, e o azeite evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só Ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora, examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso ou reservatório que fica nos centros dos seus braços, que sai dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva que flui através de 7 pavios que estão colocados nos seus braços, e o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia, primeiro de tudo, a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia seu fogo da segunda lâmpada, e assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim por diante, até que todas as 7 lâmpadas estivesse queimando. Este fogo santo proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada, é um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras da igreja, o derramamento original do Pentecostes, derramando esse
que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provando sua igreja através de todas as 7 eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, o Deus imutável em sua essência e seus caminhos. Em São João 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original, que tem a vida em si. Agora, a videira não produz fruto, são as varas que o fazem. Agora, observe isto: você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo e outros tipos dessa espécie. E todos esses ramos crescerão, porém esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões, e o ramo de toranja produzirá toranjas, e assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez essa árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas, ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham suas origens em outros tipos de vida, provenientes de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Eles produzirão frutos muito bem, mas não produzirão laranjas. Eles não podem, porque não são os originais. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.